Olá, equipe Corteva, tudo bem? No terceiro vídeo, vamos ver exemplos de como desenvolver os pilares do autoconhecimento e controle emocional e automotivação. Vamos refletir? Como que você lida com suas emoções? Sabe reconhecer e nomear o que está sentindo? Raiva, medo, ansiedade? Quando e em que situações ou momentos você sente isso? Consegue manter sob controle, administrar as emoções e impulsos desestabilizadores? Eu atuo como professora de MBA. Lá no início da pandemia do coronavírus, nós recebemos um comunicado, nós professores, que as aulas que aconteciam presencialmente, elas passariam a acontecer via plataforma Zoom, para não prejudicar o andamento dos cursos. O primeiro pensamento que passou pela minha cabeça foi: poxa, eu vou ter que adaptar as minhas aulas, rever as dinâmicas, ajustar conteúdo que já está tudo pronto. Então o primeiro sentimento que me veio foi de raiva, de não querer fazer. No entanto, eu esperei, comecei a refletir sobre isso, troquei ideia com os meus colegas, outros professores que estavam na mesma situação, e percebi, reconheci que esse era um caminho sem volta, que isso não estava sob o nosso controle e que a realidade tinha mudado. Eu precisava assumir a minha parcela de responsabilidade e abraçar essa mudança, me adaptar. Em seguida, enquanto eu fazia os ajustes do conteúdo das aulas, nas dinâmicas, me veio um certo medo, uma insegurança, provocado por pensamentos do tipo: como que vai ser isso? E se eu ficar perdida na hora da aula, em como usar o Zoom e as outras ferramentas? Será que os alunos vão gostar? Os alunos vão interagir? O medo do novo, do desconhecido, porque antes eu sabia o terreno que eu estava pisando. Dar aulas pelo Zoom, na época, era um ambiente, um contexto novo para mim. E foi exatamente esse medo, ou essa preocupação que me fez me movimentar, me preparar, aprender a usar as novas ferramentas, testar 1, 2, 3 vezes, trocar experiências com outros professores, colegas para ver o que estava funcionando, buscar dinâmicas novas para aplicar no novo formato, entre outras mudanças que eu precisei fazer. Bom, você não é fraco por sentir medo e você não é uma pessoa má por sentir raiva. Essas são emoções básicas de qualquer ser humano. É natural sentir raiva, medo, tristeza pelas frustrações, principalmente quando estamos lidando com algo novo, fora da nossa zona de conforto. Então, quando você não assume os seus sentimentos ou não reconhece, não para refletir sobre eles, você corre o risco de deixar-se levar pelos impulsos, agir mal, se prejudicar e se arrepender depois. Pensando no exemplo que eu comentei com vocês, eu poderia ter me deixado levar pela raiva, pelo calor do momento e ter dito que eu não ia fazer, que ia dar muito trabalho adaptar a minha aula para o Zoom. Ou eu poderia ter me deixado paralisar pelo medo de não dar certo. Porém, quais seriam as consequências de eu reagir dessa maneira? Com certeza não seriam boas, me prejudicariam, certo? Correndo o risco até de perder a oportunidade de dar aulas naquela instituição. Uma estratégia assertiva para lidarmos então com a raiva é se afastar. Assim que você perceber que essa emoção está presente diante de uma situação, e buscar formas de você descarregar essa raiva de maneira saudável. Você pode fazer isso escrevendo num papel sobre o que você está pensando ou sentindo naquele momento. Você pode correr ou praticar uma outra atividade física que você goste. Você pode ouvir uma música que te acalma. Encontre a sua maneira. E aí, quando a raiva passar, de modo racional, você pode pensar qual é a melhor maneira de resolver aquela situação. E a automotivação, o que é? A automotivação é a nossa capacidade, a capacidade que você tem de buscar em você motivos ou estímulos para alcançar os seus objetivos, sem depender de elogios de um colega ou de uma promessa de promoção. Dicas, então, de como desenvolver a sua automotivação. Crie metas de médio e longo prazo. Se você quer ser gerente comercial da empresa, por exemplo, você pode estabelecer algumas metas para chegar lá. Então, por exemplo, frequentar pelo menos 2 eventos ou feiras na sua área por ano. Ativar o networking com ex-colegas de empresa. Fazer um curso online a cada 2 meses. Gestão de carteira, gestão de território, gestão financeira, gestão de pessoas. Quais habilidades você precisa desenvolver para chegar lá? E cada vez que você atingir uma dessas metas, a sua automotivação para seguir em frente aumenta. Então não deixe a sua carreira nas mãos da empresa, assuma as rédeas você mesmo. Organize o seu dia a dia. Organizar o seu dia a dia significa dividir o seu tempo entre tudo que você precisa fazer. Além das atividades profissionais, também é preciso considerar o que faz você feliz fora do trabalho, seja futebol, cozinhar, aula de música, terapia, tempo de qualidade com a família e filhos. Priorize o que é mais importante. Quando você identifica o que é mais importante para atingir seus objetivos e dá a devida importância para isso, acaba empenhando menos tempo no que não é tão essencial no momento,
Consequentemente, você tem mais energia e motivação para dedicar aquilo que é preciso. Tenha um propósito. Uma estratégia interessante para você se motivar todos os dias é a de buscar um propósito maior naquilo que você faz. Entendendo o propósito, fica muito mais fácil você encontrar automotivação para acordar todos os dias e ser produtivo e eficiente no trabalho. Ter um propósito não é a mesma coisa que trabalhar para ganhar um bom salário e fazer o que quer nas horas vagas. Quando você descobre o seu propósito, não depende das horas vagas para ser feliz, porque você encontra realização e bons momentos nas suas tarefas diárias em meio aos desafios. E crie pequenas premiações para você. Então, outra dica, se permite pequenos prêmios ou comemorações que possam fazer a diferença no seu dia. Entregou o relatório de vendas no prazo, por exemplo? Talvez você mereça um café caprichado e um bolo. A ideia é gerar pequenas recompensas que façam com que você tenha motivos para continuar. Aplicando essas estratégias, você terá melhores resultados e poderá deslanchar a sua carreira. No quarto e último vídeo, vamos conversar mais sobre os pilares da empatia e saber se relacionar. Aguardo vocês!